Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a personalidade máxima do executivo do município de Osasco, o prefeito Jorge Lapas. Jorge, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né? Já faz tempo que a gente queria vir aqui participar do seu programa, agradecer o convite, mandar um abraço aqui a todos os telespectadores que nos ouvem e estamos à sua disposição aí para a gente bater um papo. Fala para mim um pouquinho, Jorge, da sua trajetória. Quem foi Jorge Lapas quando garoto, os objetivos e como caminhou e chegou ao cargo máximo do Executivo de Osasco? Eu venho de uma família de comerciante, né? Meu pai era comerciante ali no Jardim de Abril, de materiais de construção, e nasci ali. Tem uma rua até que é o nome do meu avô, que é Joaquim Lapas Veiga, nessa rua que eu nasci. Cresci, né, naquela região, ainda não tinha, era muito pouco habitada, poucas casas tinham naquela região, Jardim de Abril. E foi desenvolvendo e acompanhando ali com meu pai, muitas vezes até trabalhando atrás do balcão, né? E é um aprendizado bom, né? Eu acho que é interessante que os pais também coloquem os seus filhos na sua atividade comercial, porque isso faz desenvolver também, né, as aptidões ali. E talvez por isso que eu virei engenheiro, né? Porque gostava, né? A construção é algo também que vai transformando, né? O comércio era do ramo de construção? Construção civil. Era casa de materiais? Materiais de construção, né? Sim. Então, meu pai também construía um pouco, então vai pegando gosto. Né? Então, partiu dali esse desejo. E estudei nas escolas de Osasco, ali no Jaguaribe, depois no Campesina. Escolas públicas? Públicas, né? E depois o ITO, que depois se tornou a FITO. E depois fiz faculdade de engenharia, e no Osasco não tinha nenhuma faculdade, na época eu fui estudar em São Paulo, e me formei em engenheiro. Trabalhei na prefeitura de Osasco, na época do prefeito Parro, desenvolvendo projetos em favelas da nossa cidade, que a situação era muito pior, né, do que é hoje. E a cidade foi desenvolvendo, também tinha um escritório depois de engenharia. Fiz um concurso para a prefeitura de São Paulo, como engenheiro civil, fui aprovado, né, fui engenheiro por bastante tempo da Prefeitura de São Paulo, e depois fui convidado, né, pelo prefeito Emílio para ser o secretário de obras aqui. Fiquei 2 anos como secretário de obras, depois ele me convidou para ser o secretário de governo, que já muda um pouco, né? Eu falava para ele, você estava o sapo na lagoa, né? Engenheiro, conhecia bastante da administração pública, já tinha experiência em São Paulo com grandes projetos, como corredor de ônibus, na implantação de grandes projetos, já tinha tido uma experiência como diretor e até como subprefeito na capital. Então, para ser secretário de obras, tinha todo o perfil. Quando foi para a área política, eu falei, será que eu tenho aptidão para isso? Mas o secretário de governo também não era só o articulador político do governo, ele acompanhava os grandes projetos da administração, né? Era como o segundo homem do prefeito. Né? Então, aquele que olha toda a administração, que tem um cuidado, né, que é a peneira para que as coisas não precisem chegar todas ao prefeito. Então, me deu uma bagagem muito grande, né, de conhecer outras áreas que não fossem só a área da engenharia, a área de obras, a área da saúde, a área da educação, tantas outras, a área social também. Então, deu para acumular um conhecimento E nessa importante. trajetória, em que momento você percebeu ou desejou ou teve como objetivo se tornar prefeito? Nunca foi meu objetivo, né? Eu acho que como engenheiro, é claro, você quer crescer na sua profissão, você quer buscar conhecimento e alçar, né, cargos maiores. Então, eu tinha desejo de ser secretário de obras. Então, talvez a coisa que mais me alegrou, a coisa que mais foi gratificante para mim, foi ter sido convidado para ser o secretário de obras, né, da minha cidade. Então, isso eu desejei até quando eu trabalhei no governo do Parro, né, que eu fui engenheiro também naquela época. E é claro que você acha que você pode contribuir mais com a cidade sendo um secretário, né, principalmente de obras de uma cidade que é a segunda maior economia do estado de São Paulo. Então, você acha que pode colocar aquilo que você aprendeu, né, à disposição da cidade. Então, o meu desejo era esse, de contribuir com a cidade, né, já que meu pai emancipador, uma pessoa que lutou muito para que Osasco chegasse ao que é hoje,
Então, para minha família era um orgulho também. Ser prefeito foi uma decorrência, talvez, do meu trabalho. Né? Eu sempre me dediquei muito. Eu era o primeiro secretário a chegar na prefeitura, o último a sair, acompanhava o prefeito, acompanhava as obras. Então, acabou sendo uma decorrência natural de um trabalho e de um esforço, eu acho. Prefeito, o planeta passa por uma crise financeira. O Brasil passa por uma crise política, mas principalmente uma crise moral. Me fala um pouco sobre, dentre estas pretensões, desses cargos que você veio galgando e conquistando, num dado momento da vida surgiu a oportunidade, encontrou o preparo e você foi convidado a ser prefeito. Nesse primeiro momento em que você se viu na possibilidade de ingressar na política, lhe deu algum temor ao saber que na política existem muitos acordos, E depois eu gostaria também que você me explicasse a linha tênue que separa o acordo do conchavo. Te deu um certo temor nesse primeiro momento? Não, quando eu me tornei prefeito, não. Talvez quando eu fui ser secretário de governo. Né? Então, eu era secretário de obras, para mim, era fazer projeto, buscar recurso, está muito mais obra. Na execução do que na articulação. Quando eu fui para secretário de governo, eu queria entender como fazer esses acordos. Né? Você tem que ter a maioria na Câmara, ninguém governa. Né? Prova disso é a Dilma, que por falta de habilidade política, ela caiu mais por não ter habilidade política do que pelos próprios atos. Como gestora, capacidade ela tinha, né? Talvez tenha errado em alguma coisa, mas a habilidade política ela é necessária, porque você se elege prefeito, mas você tem uma Câmara que representa diferentes opiniões, você tem que saber, né? Porque ela é o filtro seu. Né? Você tem que chegar nas pessoas, se ela elegeu aquele vereador, porque representa ele, representa uma vontade, representa um pensamento, mas você tem que ouvir. Né? Eu atendo o vereador o dia inteiro, né? Seja por telefone, seja pessoalmente, porque ele é representante do povo. Então, você tem que estabelecer uma relação com o vereador. Claro que dentro de uma ética, Agora, você também não pode montar um governo desprezando essas forças políticas. Sim. Então, eu tenho muitos partidos representados dentro do meu governo, né? Desde o começo. Falei, precisa abrir espaço. Porque não adianta, você vai disputar uma eleição, aí você chama todos os partidos, né? Acerta, monta as chapas de vereador. Aí você vai montar o governo e fala, não, eu monto só com meus amigos. Não dá certo. Enfatizando e repetindo a pergunta, me explica um pouco o que é um acordo, o que é um conchavo. Para que você consiga angariar votos, ter uma popularidade, você precisa, e eu gostaria que você continuasse a explicação daqui. Então, o acordo, o que é? Você estabelece para uma eleição uma coligação com vários partidos. Perfeito. Você faz acordos. Olha, se o partido elege uma quantidade de vereadores e tal, ele vai ter um espaço no governo. É natural isso, né? Dentro de uma ética. E essa indicação que haverá, né, para um possível espaço no governo tem que ser pessoa que tem capacidade, que seja respeitado, que não tenha problema. Então, é dentro de alguns critérios. Isso é um acordo. Critérios éticos, pura e simplesmente? Éticos e de competência. Então, a separação do acordo e do conchavo é quando se passa a linha da ética, é quando se vai além. Quando que, por exemplo, ao invés de se fazer um acordo, se oferece dinheiro, se oferece propina. Pode-se pensar isso, né? Eu nunca entrei nessa seara, vamos dizer assim. Tá. Né? Eu trabalho muito tranquilo e dentro de espaços possíveis, né, dentro do governo, com pessoas que tenham competência. Porque nós não vivemos mais numa cidade, né, pequena, é uma cidade das maiores do país, é a 9ª economia do país, é maior que muitos estados. Perfeito. Então não dá para ser secretário ou ocupar espaço na administração quem não tenha competência. Né? E é muito complexo. A administração pública, ela é muito. Eu já tive empresa, construtora. É muito mais fácil você tocar uma empresa do que a prefeitura. Porque na empresa você decide o que você quer. Eu quero comprar de tal lugar, eu compro. Né? Eu quero contratar tal pessoa, eu contrato. No serviço público, não. Você tem um tribunal de contas, você tem um Ministério Público que fica te vigiando o tempo todo para ver se você está cumprindo a lei. Então, você vai contratar alguém, é por concurso público.
Você vai comprar uma mercadoria, tem licitação. Então, não é exatamente só faz a sua vontade, tem que cumprir a lei. Já conhecer a lei para administrar. Senão, a lei de responsabilidade fiscal, você não pode gastar mais do que arrecada. Então, você tem muitas amarras que você precisa conhecer. Não dá para ser aventureiro para ser prefeito de uma cidade do tamanho de Osasco. E colocando de maneira simplista, a moeda de troca para as coligações seriam coisas como secretariado, seriam coisas como... como que funciona Em geral, sim, porque se a pessoa quer participar da política, é uma pessoa de boa fé, uma pessoa que tem vontade de contribuir com a cidade, ele não quer participar só do legislativo. Né? Eu respeito o legislativo, mas eu gosto mais do executivo, porque você vê as coisas acontecer. Eu acho que, em geral, as pessoas são assim também. Ele quer dar a contribuição dele, ele não quer só dar palpite, ele quer executar as coisas. É natural, eu não vejo problema nisso. Ele se elege vereador, mas ele gostaria de ser secretário. Aí ele vai lá como secretário, seja de qual pasta, não precisa ser de obras. Você é o secretário da área social. Você vai lá, faz programas sociais, você atende pessoas, você vê a vida daquelas pessoas melhorarem. Na área da habitação, você tira uma pessoa de um barraco que está ali morando dentro do esgoto e entrega um apartamento, isso é gratificante. Eu acho que qualquer um que está na política, de boa fé, ele quer isso. Então, por isso que ele quer participar do executivo, porque ele quer ver as coisas acontecer. O legislativo, ele é mais um fiscalizador, um conselheiro, ou realmente ele pode fazer debates importantes que contribuam. Não vamos diminuir a atividade legislativa, mas, em geral, o executivo dá mais prazer, porque você consegue realizar mais coisas no executivo. Então, por isso que há uma tendência dos partidos ou das pessoas ou dos vereadores de quererem participar da administração. E é legítimo, não tem problema nenhum. Prefeito, eu acredito que no momento em que você almeja ocupar um cargo político, um executivo, um prefeito, você tem alguns objetivos. E que, para tanto, você tem que fazer os seus acordos para conquistar a popularidade e ter o resultado nas urnas. Nesse momento, se torna um pouco perigoso o acordo que será feito, as promessas que serão feitas entre os partidos e depois de conquistado, logrado êxito na eleição, fica complicado cumprir essas promessas? Tem essas diferenças assim que você viveu na pele? Eu aprendi muito com isso. Você tem que ter palavra. Então, não dá... A gente sabe que tem candidatos que ele oferece espaço no governo para 2, 3. Sim. Para ganhar a eleição. Então, ele fala assim, não, você vai ser secretário de esportes, ele encontra outra pessoa para ganhar o voto, ele fala que vai ser também. É totalmente contrário à lei de Newton. Aí é vida curta. Na política, a gente tem que pensar em política a longo prazo. Então, cumprir palavra, em primeiro lugar. Fez um acordo, cumpre o acordo. Então, um dos cuidados é não prometer o impossível. Porque depois você não tem vida longa na política. A política, você vê o que aconteceu. A Dilma não conseguiu nem cumprir o mandato, porque ela prometeu umas coisas e depois, no dia seguinte da eleição, também ela mudou um pouco. Não era bem aquilo. Então, nós estamos vendo um momento que a palavra, as pessoas estão muito ligadas na política. Hoje se fala mais de política nas rodinhas, nos bares, do que de futebol. Então, elas estão muito atentas ao que você fala. Então, tem que ter muita seriedade. Então, se você tem que ter seriedade com a população, com o seu público-alvo, com o seu munícipe, com os líderes políticos, mais ainda. Porque você se queima rapidamente. Então, eu sempre primo pela palavra, por manter a palavra. Reluto, às vezes, de fazer um acordo político. Então, se é o acordo, quais as condições? Mas depois que fechou, acabou. Sim. Prefeito, vou pedir licença para o senhor e para os nossos telespectadores, um minutinho que iremos para um intervalo e voltamos já. Não saia daí. De volta com Café com Autoridade, hoje entrevistando o prefeito da cidade de Osasco, o engenheiro Jorge Lapas. E nós estamos trazendo a linha deste programa não tanto para a política, para as finanças, que são as crises que passamos, mas mais para uma questão moral. Prefeito, uma pergunta bem curta e talvez de difícil resposta. O poder corrompe? A gente percebe que em algumas situações sim.
Principalmente quando a pessoa é muito vaidosa. Ela começa a se encantar, né? Aquele encantamento, deslumbramento com o poder, começa a querer tomar vinho de R$ 5.000, né? Não é o meu caso, nunca foi. Né? Eu nasci numa família de classe média, meu pai sempre foi uma pessoa simples, né? Tinha condições até, né, financeiras, mas sempre... E a minha esposa mais ainda, né? O pai dela é meio mão de vaca também, né? Sempre teve comércio na Antônio Agu, mas sempre foi gente simples, né? Tem a condição financeira. Então, eu acho que isso ajuda, porque você começa a ficar deslumbrado, aí você quer ter coisas, você quer ter propriedades, quer ter carro melhor do que os outros, você quer comer em restaurantes. Então, começa a exagerar, começa a perder o foco, né? O foco nosso... Você é um representante do povo, você está lá dedicar aquele período que você é prefeito para melhorar a vida da cidade e do povo. Pronto. É uma tarefa, é uma missão que você tem. Tem que ter vaidade com isso. Mas também é uma linha bastante tênue. Trazendo um exemplo prático. Um prefeito ele tem condições de articular, não sozinho fazer uma obra significativa para um bairro, mas ele tem o poder de indicar, encaminhar e fazer com que esta obra seja executada. E muitos trazem isso realmente com o foco da benesse que vai trazer para a região. Mas outros se colocam acima da obra e colocando aquilo assim, que não importa muito os meios, e sim os fins, porque eu quero me candidatar para a reeleição e para galgar novamente esse posto. É fácil dividir aonde dividir, aonde parar. Isto realmente é uma benesse para o município. Eu também sendo beneficiário por questões de poder me reeleger e continuar fazendo benesses, ou isto aqui está, o melhor beneficiário deste projeto sou eu mesmo. Isso é tudo muito claro na sua cabeça? Mara, eu tenho uma visão assim, se você fizer um bom trabalho, que é a sua obrigação, a reeleição seria algo natural. Por isso até que a gente, talvez até erro meu, a gente não gastou muito com divulgação das coisas, né? Eu sempre tive dó de gastar dinheiro com campanhas de televisão, de autopromoção. Porque a primeira campanha que nós fizemos, que teve um pouquinho de impacto, nós gastamos R$ 1,5 milhão. Com inserções na TV Globo, na Bandeirantes, no primeiro ano de mandato. Eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, R$ 1,5 milhão eu construo quase uma creche. E para a sintonia de números para os nossos telespectadores, este número é um número pequeno em função das práticas comuns? Muito pequeno. Tem prefeito que gasta 10, 15 milhões e não tem dó. Né? Mas é necessário? É necessário também, né? Comunicar para a cidade, mostrar as coisas que você está fazendo. É meio que uma prestação de contas. Sim. Mas eu sempre tive dó. Né? O nosso orçamento de comunicação sempre foi muito pequeno, muito pequeno. Porque você pensa, poxa, que eu falei, 2, 3 milhões, você constrói uma escola, uma creche. Né? Você gastar em divulgação, apesar de necessária, eu, como engenheiro que eu sou, né, então eu tenho muita dó de gastar dinheiro com isso. Tem tentado melhorar um pouco a nossa comunicação com a cidade, porque nós produzimos, nesse curto tempo, né, 3 anos e pouco, mais, né, eu pedi para o Oscar fazer um comparativo, né, agora de manhã, antes de vir para cá, a gente estava visualizando no mapa as obras que a gente fez. Escolas, né, vamos considerar o governo do Emídio, que foi um bom governo, acho que avançou bastante. Ele construiu 10 escolas. Nós vamos entregar 10 em 4 anos. O que ele fez em 8, nós vamos fazer em 4. Na área da saúde, unidades de saúde, nós em 4 vamos ter entregue para a cidade mais do que ele fez em 8. Quer dizer, isso né, não é crítica ao Emílio, estou dizendo uma questão comparativa. Que o próprio quadro e aí a cidade, mudou. Às vezes, não sabe disso. Seria importante a cidade, para poder nos avaliar, para que seja justo conosco, poxa, quantos córregos foram canalizados? Né? Nós, em 3 anos e pouco, com certeza vamos fazer o dobro do que foi feito anteriormente. A cidade precisa saber disso, porque senão ela não vai conseguir me avaliar de forma justa. Mas eu acho que a própria campanha, ela cumpre um pouco esse papel. Né? Então, que seja um gasto de campanha, vamos dizer assim, fazer a divulgação, né, desses feitos que não foram poucos, né, no período de crise que nós vivemos. Né? Tem prefeitura que não consegue entregar uma pracinha.
né, e entregar grandes obras como nós estamos fazendo e vamos entregar nos próximos meses, grandes obras para a cidade, como Visconde Nova Granada, como obras de canalização do Córrego do Baronesa, da Avenida Ônix, lá o Ribeirão Vermelho. Então, são obras impactantes. Né? Então, faz parte, né, a divulgação disso faria parte. Mas a gente, né, tem dó um pouco de gastar. Prefeito, não poderíamos avançar o programa sem comentarmos o fato da sua mudança de partido. Ela ocorreu por forças estratégicas, por forças políticas, por forças pessoais. Me fala um pouco do momento que você disse, eu preciso mudar de partido e para quê? Foi um pouco uma frustração, né, com posições internas do partido. É claro que os objetivos iniciais da criação, né, do partido eram bons, tem pessoas boas dentro, mas tem gente que quer o poder pelo poder. Né? Tanto que alguns estão saindo do partido para apoiar candidatos de fora do partido. Né? Então é o poder pelo poder. Esse eu não concordo. Né? Eu estou dentro de um projeto político, eu sou fruto de um projeto político que eu não almejava ser prefeito. Acabei, né, me tornando prefeito por eu participar de um grupo sério, importante, né, que pensa a cidade, que pensa em soluções para a cidade. Então isso é o principal. Quem é o nome, pouco importa. Tem que representar um projeto. Mas dentro do partido que eu estava, agora eu estou no PDT, né, que fique bem claro, partido sério, de gente que discute esses temas, que faz reunião o tempo todo e eu participo, né, dessas reuniões para também levar a minha opinião. Estou muito confortável no PDT, muito confortável. Mas o partido que eu estava, que era o PT, se perdeu um pouco. Né? A luta ali dentro e a luta de algumas pessoas é para ter poder, para ter, né, a qualquer preço. A qualquer preço. Né? Então, eu não me enquadrava mais. Então, pelo meu entendimento, é mais ou menos assim, as suas convicções, as suas ideologias, elas se mantêm as mesmas. Houve uma mudança de legenda de partidária. Mas o partido começou a não se adequar mais às ideologias iniciais. Você se filiou ao PT por um posicionamento ideológico. E num dado momento você percebeu que o partido estava mudando e você queria manter aquela linha. As discussões, por exemplo, né, eu acho que a prioridade nossa é atender a população mais carente. Ponto. O governo tem que ter como foco isso. Não pode desprezar que Osasco é uma cidade hoje mais de classe média do que de gente pobre. Nós precisamos ter atrativos como nós temos, avançamos muito na área da cultura, do esporte, que atrai a classe média, né? Então, temos feito ações. Mas a preocupação, né, como uma mãe, como um pai da cidade, você tem que olhar para o que está mais fraco, o que está, né, precisando de mais apoio. Então, as ações na área da habitação, ações na área social, são o nosso foco principal, que eram o foco do PT no começo. Né? Depois eu não via muito essa preocupação nos debates internos. Né? Todas as reuniões internas era para discutir quem é o candidato agora, quem vai ser o candidato em 2018, em 2028. Né? Não está preocupado com a aflição da população. Não existe. Não há essa preocupação. Já vejo no PDT isso. Né? Um partido que é recente, não tão recente que o Iguaçu, né, montou o PDT aqui. Mas assim, tem uma cúpula nova de gente séria, gente preocupada, gente receptiva. A gente gosta de ser bem tratado também, Luiz. Você gosta de chegar no lugar e ser bem tratado. O PT é paulado o tempo todo, não vê virtude em nada que você faz. Quer dizer, então, começa a cansar um pouco também. Né? Você se dedica, trabalha 15 horas por dia, sua equipe trabalha 15 horas por dia. E é só crítica, crítica, crítica. Isso, e crítica não construtiva. Né? Uma coisa é trazer, olha, prefeito, nós temos essa proposta, queremos implantar esse projeto na cidade. Trazer a crítica já como indicação de solução, não só o problema. Agora, bater por bater, acho que não contribui em nada. Então, sair magoado, né? Magoado, mas acho que a gente tem que ter foco. Né? O nosso foco é a cidade, é preocupar com as coisas da cidade. Nós temos um grupo grande de pessoas que acreditam, de entidades, de lideranças importantes da cidade que acreditam, né, na nossa forma de governar. Então, por isso que a mudança da legenda, eu acho que não fará muita diferença, porque as pessoas me conhecem a minha história, a história da minha família, que são 55 anos aqui na cidade, né, como engenheiro, quantos projetos a gente fez. Eu não tenho um cliente desses todos, né? Construí um hospital aqui, Ensino Brasileiro, maternidade do Dr. Cury, prédios e tantas coisas que nós construímos. Eu não tenho um cliente que possa falar isso, né? Da nossa conduta, da nossa seriedade com as coisas.
Então, é isso que nos credencia. Né? Essa postura que você coloca aqui. A questão moral, a ética, que eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso hoje. Nós temos uma história que é um livro aberto, né? Tanto da minha família, da família da minha esposa, que todo mundo conhece. Prefeito, o nosso programa ele conta com a interatividade do nosso público, só que de contrapartida também já estamos muito próximo do final do nosso tempo, mas eu não poderia deixar de falar da Mariana, que pelo nosso WhatsApp, o 958-935-075, ela manda um elogio muito bom, o viés abordado no programa de hoje. Gostaria de perguntar ao prefeito como foi receber o selo de prefeito empreendedor de Osasco. Volto a dizer que nós estamos bem próximo do final do nosso tempo. Acho que assim, é um prêmio, eu não julgo que é para mim, é para uma equipe que trabalha, que nós temos a Casa do Empreendedor aqui que desenvolve, né, a abertura de empresas na cidade, que facilita a abertura de empresas, mas que convence as pessoas também a abrirem empresas. Que é um trabalho da equipe. Né? Eu recebo como um prêmio do trabalho de equipe que a gente desenvolve na prefeitura. E nós temos trabalhado muito para trazer novas empresas para a cidade. Né? Nós vamos receber duas grandes novas empresas aqui, e que foi um trabalho de vários secretários, né, de pessoas da administração, porque nós estamos perdendo algumas empresas na cidade também. Né? O Osram vai sair daqui, quer dizer, não é por problema conosco, né, um problema de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, nós vamos ter essas iniciativas, muito mais do que fazer asfalto, construir escolas e postos de saúde, nós temos que preocupar com o cidadão, né? O desemprego está aí. Então, nós temos corrido atrás. Então, receber esse prêmio nesse momento é muito importante para nós, para a nossa equipe, né, para a nossa autoestima. Então, é claro que eu já falei isso, eu dividi isso com toda a nossa equipe. Eu preciso, nesse instante, pedir desculpas aos nossos telespectadores que mandaram as suas perguntas. Mandaram um abraço para o José Santos, final do telefone 3608, e para a Lúcia Camargo, final do telefone 7621. Repetindo, pedindo desculpas, pois não haverá tempo para essas respostas, mas eu tenho certeza que o prefeito estará aberto em seus meios de comunicação, nos seus canais, em respondê-los. Prefeito, temos poucos segundos para suas despedidas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. A gente pode encaminhar, né, através da nossa Secretaria de Comunicação, as respostas para as pessoas que não houve tempo. Aí correu muito rápido o programa, foi muito agradável, mas estou disposto a voltar outro dia também, se quiser. Obrigado aos telespectadores aí, obrigado a você pelo convite. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana, sempre iluminado pelo nosso bom Deus. Até a próxima semana.